Então, a gente dá preferência a empresas dentro desses setores porque, historicamente, quando eu falo historicamente, você pega vários anos para trás, são empresas que nunca deixaram o seu acionista na mão. Pagaram dividendos de forma tranquila, de forma recorrente, de forma consistente e ainda cresceram se você se manteve como acionista delas. Então, a gente vai começar com o B de bancos. Uma pergunta para você que está no chat aí. Paulinho, pode mandar aí o bancos, vamos para cima. Ó, você que está no chat. Tem um setor que ganha dinheiro, faça chuva ou faça sol. É o setor bancário. O setor bancário é um deles. Experimenta, você duvida do que eu estou falando? Experimenta ficar negativo em R$ 1 no seu banco e veja o que acontece no outro dia. Parece mágica, mas você vai dever um pouquinho mais que esse R$ 1. Faça essa conta vezes milhões de pessoas no Brasil e no mundo que, porventura, esqueçam esse R$ 1 e você vai ver um pouquinho de como funciona o setor bancário. A dinâmica do setor bancário, basicamente, é emprestar dinheiro. Quando alguém te perguntar como é que o banco ganha dinheiro, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro. Não é bem simples? Então, você tem aqui serviços financeiros, gestão de fundos, seguros, meios de pagamento, mercado de capitais, serviços não financeiros, enfim. O banco ganha assim, de maneira tranquila e recorrente. Claro que a gente sempre, aqui no AGF, a gente sempre dá preferência a bancos tradicionais, ou seja, aqueles bancões que existem há muito tempo. Afinal, o banco também é fidúcia, né, pessoal? Então, não querendo dizer que os bancos tradicionais não tenham fidúcia, mas os bancos que a gente se refere aqui, geralmente são os 4 bancões grandes listados, são bancões que já estão há muitos anos operando no Brasil, já tem o crédito, praticamente 85% do crédito nacional está na mão deles, então eles cumprem esse papel de maneira bem tranquila, emprestam dinheiro, cobram juros para isso e você acaba ganhando dividendos porque eles lucram bastante e isso acontece com as empresas do setor bancário, tá bom, pessoal? Se você for para agora, vamos para o próximo slide. O próximo slide é um setor que, olha, puta vida, esse é o setor... É a sua preferida, Fábio Baroni? Não tenho dúvida, Lulu. Os dois, na verdade, viu? Os dois. Porque banco, eu gosto de um banquinho também, viu? Mas, olha, o setor de energia é sensacional porque eu acho que eu acabei de dar um exemplo antes até de começar o processo de explicação do Best, né? Você vai viajar, ficou 2 meses fora, a hora que você voltou, adivinha o que está te esperando? Uma conta de luz. E essa conta de luz você vai ter que pagar. Mas faça chuva ou faça sol, afinal você não vai querer ter a luz cortada da sua casa, não é mesmo? Então, quando a gente fala do setor de energia, a gente tem três subsetores lá dentro, de geração, transmissão e distribuição, né? São características comuns desse setor de energia as receitas previsíveis, ou seja, são empresas que têm receita contratada por 30 anos. Se você pegar uma transmissora, por exemplo, são empresas que fazem a transmissão de energia. Vou explicar rapidinho. Você tem a geração lá, vamos pegar São Paulo aqui. No interior de São Paulo, você tem empresa que está lá gerando energia, seja através da forma eólica, através de energia solar, enfim. E essa energia vai passar por aqueles, digamos assim, por aquelas torres de transmissão, para ser levado até onde? Até os postes que estão na sua casa. Os postes, você pode colocar aqui a parte de distribuição de energia. Se você for pegar geração e transmissão de energia, você vai ter empresas que têm contratos de longuíssimo prazo, tá, pessoal? E elas precisam ter esse longuíssimo prazo porque demanda bastante investimento. Então, é também uma característica do setor de energia haver empresas que possuem dívidas muito grandes, só que também muito longas e com receitas muito longas, né? Geralmente não é para se assustar, geralmente é para você lucrar bastante que isso acontece. Lembrando que uma dívida para uma empresa é muito diferente de uma dívida para você, pessoa física, pegando lá no banco, tá bom? Não entre em dívidas, tá bom? É isso que eu tô... Inclusive, tem leilão de energia, eu acho que amanhã, não é, Fábio? Amanhã. Você que é um assíduo conhecedor de leilões de energia, amanhã tem um leilão... com certeza, tenho certeza. Amanhã tem um leilão bem grande da ANEEL, acho que, mês 22 após... 22 bi, todo leilão a ANEEL acaba quebrando recordes, né? Atrás de recorde em termos de necessidade de investimento. E são tipos de transmissões, de linha de transmissão bastante complexas, tá? Que muito provavelmente aí, Dona Eletrobras,
tem outras chinesas também que estão aí no páreo, né? Salvo engano, TRPL, Taesa, Lupar já anunciaram que não participariam, que já estariam de olho aí no leilão de março, né? Então, pessoal, é o seguinte, quando você vira um João ou Maria Tomada, quer dizer, viciado em setor de energia, você para de acompanhar Insta de fofoca e você começa a acompanhar o Instagram da ANEEL para saber quando é que vai ter leilão, meu amigo. Então, assim, o que eu gosto muito desse negócio aqui de Best, pessoal, é que transforma não só a sua carteira de investimentos, como começa a transformar o tipo de conteúdo que você começa a consumir, o tipo de coisa que você começa a se interessar também na sua vida pessoal. Então, isso eu acho fantástico, assim, em termos de contribuição. Eu acho que vocês podem até comentar aqui no chat também, né? Que é uma filosofia de vida mesmo, né, Fabiano? Então, energia é A vida. gente Então, fica o chato do churrasco, em resumo, né, Lu? em resumo, ninguém convida mais a gente para ir no bar, sabe? O chato do churrasco é legal. Você sabe, É. Lu, que a minha mãe, a dona Carmen, eu sempre cito ela quando se fala de energia, porque todo dia 15 ela me fala qual que é a empresa de energia que eu compro hoje. Ela não quer nem saber. Ela só compra energia. E vou te dizer que o track record histórico da dona Carmen é melhor que muito investidor por aí, viu, bicho? Puta vida. Mas, enfim, só para terminar aqui, pessoal, esse setor é um dos setores mais resilientes, tá, do mercado, junto com o setor bancário e os outros que a gente vai falar já já, justamente por conta da sua previsibilidade de resultados. Quer dizer que o dividendo vai sempre ficar aumentando? Não, não quer dizer isso. E a pegada não é essa. Às vezes a empresa tem que investir um pouco mais, às vezes a empresa faz algum tipo de movimentação que precisa segurar um pouquinho mais o dividendo, mas quer dizer que elas são empresas dentro de setores perenes e que geralmente pagam dividendos tranquilamente com o passar dos anos, sem dar muito susto ao acionista. E também não quer dizer que ela vai oscilar. Aliás, é tudo o que a gente quer, tá, pessoal? Você que segue o AGF aí já sabe, e você que não segue já vai se acostumando. A gente gosta de empresa que caia, tá bom? Ainda que a gente... mas você comprou, você quer que caia? Sim, queremos que as empresas caiam, que o valor caia para que a gente possa comprar mais. A gente faz metas em número de ações, tá bom, pessoal? Então, acho que essa é a pegada. Luiz Barsi, queria que você falasse agora do setor que é maravilhoso também, que é o setor de saneamento, a UES. Manda bala. A própria, Fábio Baroni. Eu diria que o setor de saneamento, talvez, do BEST, né, foi o que até 2020, 2021 ali, acabou gerando até muita expectativa nos investidores, né, que assim, a regulamentação da nova MP do saneamento acabou ficando num limbo jurídico, depois acabou passando, enfim, muita expectativa foi criada em volta desse novo arcabouço da MP do saneamento, porque de fato ia viabilizar, né, e agora de fato a gente está vendo isso se concretizar, né, aqui em São Paulo, para quem está acompanhando, a Sabesp, né, finalmente passou na Alesp o decreto da privatização da Sabesp, vamos ver como é que vai se delinear, né, no ano que vem, até janeiro ou fevereiro, o governo deve anunciar como que vai ser a oferta, como que vai ser feito todos os procedimentos e os fatores de negociação, mas, enfim, é um setor também que a gente gosta bastante pela resiliência e principalmente, tá, pessoal, que tem em comum com os outros setores, funciona muito parecido com o setor de infraestrutura de energia, é justamente, por exemplo, a fonte de receita vindo das tarifas sobre utilização do serviço público. Lembrando que quando a gente fala do setor de saneamento, a gente tem que lembrar que não é só a água potável que chega na sua casa, tem todo um trabalho até a água chegar limpinha na sua casa, e não só isso. Tem também o tratamento da água, que a gente, quando aperta a descarga. Então, a gente está falando aqui principalmente de produção e distribuição de água potável, tá? Coleta e tratamento de esgoto e captação das águas das chuvas de rede própria, né? Então, tudo isso forma o ecossistema do setor de saneamentos. Algumas empresas operam apenas na produção de água tratável e tratamento de esgoto, outras apenas na água potável, outras apenas no esgoto, tá? Então, depende muito também do segmento de atuação dessas empresas, tá? Então, primeira fonte de receita aí que é extremamente perene são justamente as tarifas sobre utilização a utilização do serviço público, tá? Existe aqui também uma pequena diferença entre o reajuste e o que é a revisão, tá? São duas fontes de renda em uma. O reajuste, ele ocorre praticamente automaticamente, ano após ano, que é basicamente a correção ali de todos os custos que não são gerenciáveis, tá? Então, por exemplo, atualização monetária.
E de tempos em tempos, você tem algumas revisões, tá? O primeiro é reajuste, a segunda é revisão tarifária. Ela pode ser a periódica, que serve justamente para você preservar esse equilíbrio econômico-financeiro da concessão. E depois você tem também a revisão tarifária extraordinária, que ela pode ocorrer a qualquer tempo. Geralmente a revisão é a cada 5 anos, e a revisão extraordinária pode ocorrer a qualquer tempo, se houver ali alguma condição muito brusca da macroeconomia que possa afetar de alguma forma a continuidade da concessão. Afinal, esse é um serviço público essencial, né? A gente não pode ficar sem água tratada em casa, obviamente. Tem também muitas oportunidades ainda no setor de saneamento, como eu abordei lá no início sobre a questão da privatização. Nós temos uma meta de universalização até 2033. Para que isso se concretize, o Estado, né, e quando eu digo Estado, não só a União, mas os estados, os municípios, não teriam capacidade de investimento suficiente para atingir essa meta até 2033, tá? Para vocês terem uma noção, só a Sabesp é responsável por cerca de 60% de todos os investimentos em saneamento que são feitos no país. Ou seja, é uma disparidade muito grande entre cidades, entre regiões, tá? Então, existe uma oportunidade muito grande aqui de novas receitas também, principalmente para essas empresas que vão atrair os PPPs, né, os entes privados, em atendimento de novos municípios. E não só isso, mais de 50% de toda a água que é tratada, pessoal, ela é perdida ao longo do sistema de distribuição, seja pelo gato, né, ali das tubulações que são desviadas, seja pelas oportunidades de redução de perdas ao longo do caminho, tá? E por fim, aí já acabei falando, já acabei me antecipando, mudei a ordem aqui, que é justamente esses reajustes e revisões. Então, a gente sabe que num país inflacionário é extremamente que para essas concessões tenham viabilidade econômica no longo prazo, né? São concessões longuíssimas, de 25, de 30 anos, a depender ali do município, da micro, da macro região, tá bom? Vamos para a próxima, Fabiones. Essa aqui eu sou um pouquinho suspeita para falar. Eu vou te falar que para quem acompanha o AGF há algum tempo, né? Eu me autodenominava Maria Tomada. Não que isso tenha mudado, mas depois que eu acabei entrando numa empresa de resseguro, eu vou falar para vocês que, e depois também, claro, que BB Seguridade acabou se tornando a maior empresa da minha carteira até hoje, eu me aprofundei muito no setor de seguro e eu fiquei encantada, tá? Primeiro, com a grande oportunidade que a gente tem de penetração do seguro no país, né? O seguro no país, ele ainda é inacessível para grande parte da população, né? Estou falando aqui de todo tipo de seguro. Existem vários tipos de seguro, tá? O seguro do carro, o seguro domiciliar, o seguro prestamista, o seguro habitacional, o seguro rural, enfim, N segmentos de atuação. Então, é ainda um setor muito subpenetrado aqui no país, tá? E ele funciona de uma maneira muito simples. Toda segurança, todo hedge que a gente fala, ele tem o seu custo. Então, para você dormir mais tranquilo, você vai deixar o carro, por exemplo, fora da garagem. Cara, eu particularmente não conseguiria dormir tranquila se eu não tivesse um seguro ali do meu carro. Para que eu durma tranquila, essa tranquilidade tem o preço. O que é isso? É justamente o prêmio que é cobrado pelas seguradoras para que você consiga dormir tranquilo aí com o seu carro fora da sua garagem, tá? Então, obviamente que a tranquilidade ela tem um preço e é assim que as empresas ganham dinheiro. Então, empresas de seguros funcionam como um grande pêndulo. Geralmente, quando a economia está indo muito bem, taxas de juros baixas, economia mais pujante, PIB em alta, sobra mais dinheiro no bolso do cliente, tá? Seja institucional ou pessoa física, e essas pessoas tendem a pagar prêmios mais caros por essa tranquilidade. Então, a empresa tende a ganhar mais com prêmios. Por outro lado, quando a economia tem uma tendência mais recessiva, o que acontece? A gente tem que pensar que a seguradora recebe o dinheiro da apólice, ok? Recebe o prêmio, e isso tem que ficar lá guardadinho até que o sinistro ocorra ou não. Se passar mais um ano e o seu carro não foi roubado, ufa, né? Paguei o seguro, você pode até pensar, puxa, paguei o seguro à toa esse ano. E a empresa embolsou esse prêmio e ficou ganhando o quê? Receitas financeiras em cima dessa grande tesouraria, tá? Você tem também a parte de comissionamento.
Então, você pode, por exemplo, contratar um serviço através do aplicativo da corretora, ou geralmente, como acontece, por exemplo, estou usando aqui o exemplo dos carros, né? Você tem ali um corretor de seguros. Isso vai gerar não só uma corretagem, como está aí na tela, como também as comissões. Fora, pessoal, quando a gente inclui também nos business das seguradoras as áreas de previdência e capitalização, né? Que são as áreas de vida, que também tem um ganho muito grande de corretagem, claro, e das previdências privadas. Então, quando vocês forem olhar, por exemplo, a contratação de uma previdência privada, vocês vão ver lá que boa parte do mercado cobra uma taxa de 2% para administrar um dinheiro que, basicamente, a grande parte das previdências privadas, por exemplo, estão alocadas em renda fixa, para fazer um trabalho, vamos dizer assim, muito simples de longo prazo, tá bom? Então, são empresas que tendem a ter, por exemplo, são extremamente escaláveis, é isso que eu quero dizer, né? Por exemplo, a BB Seguridade, eu não sei se vocês sabem, mas tem menos de 300 colaboradores. Um negócio altamente escalável e que boa parte dessas seguradoras, inclusive, fazem parte dos negócios do business dos bancos, que é o que a gente chama de bancassurance. O que é isso? É você usar as estruturas das agências, usar essa força, né, dos colaboradores que já estão nas agências para oferecer aquele título de capitalização para você quando você vai pagar boleto, aquele gerente que vai te oferecer uma previdência, enfim. Isso é a estratégia de bancassurance, quer dizer, extremamente escalável para você usar a sua rede de agências para vender também produtos de seguro. Vai lá, Jean, sua vez. Sou eu, Lu, na verdade. Desculpe, Fê, perdão. Imagina. Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas aqui estavam até comentando, não, porque isso daqui está um pouco complexo para mim, eu não sei se esse é o tipo de setor que eu quero conhecer mais a fundo. Pessoal, isso daqui a gente está tentando trazer de uma forma extremamente didática, e eu acho que já que eu peguei o de telefonia para apresentar, eu acho que mais didático do que isso vai ser impossível. Experimenta aí hoje para qualquer lugar que tenha aglomeração de pessoas. Jean, Lu, Fabião, vocês certamente tiveram em algum lugar de aglomeração recentemente. Já pegou metrô semana passada da Paulista até nosso escritório. Quando você olha no metrô, por exemplo, entrou no vagão, olha ao seu redor, o que as pessoas estão fazendo, Jean? Celular, todo mundo. Apesar de não funcionar no metrô, né? Celular. Você vai no show da Taylor Swift ou do Iron Maiden, é celular. O tempo todo mundo, em todo lugar. Hoje em dia, pessoal, a gente... e isso chega até a ser curioso, porque em algum tempo atrás, coisa de, sei lá, 10 anos, ou talvez um pouco menos, a gente via uma dúvida muito grande no mercado com relação à perenidade das empresas de telefonia. Todo mundo falava, poxa, mas agora vai migrar de voz para dados, então essas companhias vão perder relevância, já que a voz vai deixar de ser relevante. E assim, tem muita gente que eu conheço, e vocês provavelmente, que não fala no telefone com ninguém, no sentido de ligar o número, digitar e ligar para alguém. Não, se quer ligar para alguém, você liga para o WhatsApp, você quer fazer um call, você gera um link pelo Google Meet, qualquer coisa, e vai fazer esse call. Então, essas empresas de telefonia, elas foram se reinventando com o tempo, pessoal. E hoje, quando a gente olha, elas estão cada vez mais fortes. E mais, a gente se torna cada vez mais dependente desse aparelhinho aqui. Então, hoje em dia, você não faz nada sem isso, você não passa... Aliás, é até incrível quando você vai ver, por exemplo, naqueles relatórios semanais, a quantidade de tempo que você passou no seu celular ao longo da semana. Eu me assusto, vocês, eu tenho certeza aqui também. É chocante. E aqui no Brasil, e diria que na maioria dos países, o setor de telecom, ele é quase que um oligopólio, principalmente quando a gente está falando de dados móveis, né? Então, aqui no Brasil é um triopólio, 3, 4 empresas, algumas com uma relevância muito maior, principalmente geográfica. E aí, qual que é o negócio dessas empresas, né?
Elas oferecem telefonia fixa, que praticamente já está morrendo. Eu não tenho telefone em casa, acredito que vocês também não tenham ou estejam pensando em se desfazer. Telefonia fixa e móvel, dados móveis, que é o 4G, o 5G, etc., banda larga e fibra ótica. Eu estou fazendo essa live de casa aqui com vocês, graças à banda larga e fibra ótica, TV por assinatura, também caindo em desuso, e serviços de tecnologia da informação e digitais. Você olha as empresas de telecom hoje em dia, elas têm, inclusive, vários outros negócios. Tem negócio de característica mais bancária, / fintech, tem empresa com plataformas de vendas de produtos e serviços, educacional. Telefônica recentemente anunciou um acordo com uma empresa de educação, enfim. Então, a grosso modo, é assim que funciona o setor de telecom. Aqui embaixo a gente tem um esquema muito simplificado, com alguns termos que talvez sejam até um pouco complexos, mas eu acho que se a gente pudesse tentar traduzir de uma forma mais simples, tem muita coisa aqui que se assemelha ao que a gente fala do setor de energia. Você tem geração, transmissão e distribuição. Esse backbone global é quase que a espinha dorsal de todo o sistema. Ele é a rede principal por onde trafegam todos os dados dos clientes de internet, né? Esse sinal já foi gerado, né? Então, através desse backbone, você realiza, no caso do móvel, que é o fluxo de cima, você tem os leilões da frequência. Você se lembram, por exemplo, no ano passado a gente teve leilão do 5G. Você tem as empresas que ganharam esses leilões, vão ter centrais de comutação e controle, que nada mais é do que a transmissão, né? Uhum. A capilarização desse sinal já começa a ser a distribuição através dessas ZRBs, que são as estações rádio base, chegando até o consumidor final e se conectando com a palma da sua mão. Já o fluxo de baixo, que é o dado, a banda larga, a fibra ótica que chega na tua casa, você tem essa transmissão via fibra que chega nas cidades, ou seja, você vê até os termos parecidos: transmissão, distribuição local, conexão com as residências e chegando até o consumidor final, né? Então, de uma forma muito simplificada, é um setor que a gente não vive sem, cada vez mais aumenta a penetração e uso desses serviços, e é aquela história que o Barsi fala, né? Ele contava muito sobre o setor de energia. Você desliga a sua casa inteira, sai de férias, volta depois de um mês, está lá a conta de energia para você pagar. Telefonia é a mesma coisa. Usando ou não usando, você paga pelo serviço mesmo sem consumir, né? Então, esse é o setor de telefonia. Eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Jean, que vai falar um pouquinho se a estratégia funciona ou não, Jean. O que você tem para contar para